A verdade tem 3 lados. O seu, o meu e a verdade absoluta. Não, se você escrever um texto com as suas palavras, vai parecer exatamente o que você está falando normal. Por exemplo, eu podia estar lendo um teleprompter agora, um TP agora aqui. Mas mesmo assim dá pra perceber. Eu consigo perceber. Não, eu sei, mas a galera em casa não percebe. Não percebe. Não percebe. Tanto é que você, por exemplo, você cata... a gente até estava comentando, né? O Gotino, por exemplo. E eu participei já várias vezes com... Você deve ter participado várias vezes de pessoas que leem o teleprompter, que parece que não é. Gente, então olha... bom, né? O Gotino fala assim, olha, gente, então é o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o link com o pessoal lá de Goiânia para falar com o Lázaro. E tava tudo escrito. Olha só. Então tem pessoas que realmente... Mas mesmo assim, dá uma variação. Por isso que, é como o Jorge falou, se a pessoa estiver lendo, vai ter ruído na análise. A análise fica prejudicada. Você entendeu? E o que é fundamental é que o pessoal entenda é o seguinte, toda vez que eu estou fazendo uma análise, a verdade que eu estou buscando seria uma verdade absoluta. Só que na verdade é o seguinte, eu estou arrancando a verdade dele. Então, se ele não entender o que eu estou perguntando... tem que ser muito clara a pergunta. Então, por exemplo, né, como todo caso de traição, que nem agora. O que é traição para ele pode ser totalmente diferente para você. Depende do acordo que tem entre o casal. Depende do que ele acha que é traição. Então, aí, por exemplo, por isso que essa parte nossa seria um triângulo. Você me traz o problema e me fala o que você quer. Eu preciso que você descubra do Mandíbula se ele teve um caso com o Paquito. Beleza. Já está sacramentado! Nossa, cara, eu não quero nem imaginar essa cena, velho. Aquele bigodinho raspando aqui no queixinho dele. E você viu, olha, uma coisa que você percebeu quando você falou da tatuagem? Ele não se assustou, porque ele já viu. Não, mas eu não vi, não. Gaguejado. Você viu aqui? Você viu a oscilação? Vi. Mentira ou verdade? Tá mentindo, ele viu. Ou sabia que tinha. Olha lá. Sei, cara. Me recuso a continuar respondendo. Então você reparou? Então exatamente essa indagação que a gente fez agora, você viu? De repente ele não viu, mas ele já sabia. Então por isso que a máquina deu uma oscilação. Então o que acontece? Muitas vezes eu posso perguntar, você matou fulano de tal? E de repente aqui vai falar que sim, ele matou. Ele tá mentindo, ele falou que não, mas é mentira. Só que na verdade é o seguinte, a gente precisa ir dissecando, porque de repente ele não matou, mas ele sabe quem matou, ele estava no dia, ele tem uma tendência, ou ele fez algum outro crime em outro local. Então, essa bate pronto, por isso que a gente tem que ter um trabalho, é quase 1h30 de análise. Exato. Você tem que conversar antes, explicar todas as questões, o porquê você está fazendo. A função minha como poligrafista é pilhar ele. É mostrar para ele o quanto é importante esse trabalho e quanto é importante a resposta dele. Entendi. Porque isso pode complicar um monte de coisa. Aí, através disso, eu consigo. Porque aqui eu não tenho meia gravidez. Ou tá grávida ou não tá. Quando ele pergunta, você conhece a tatuagem? Você viu a tatuagem? Na cabeça dele deu o seguinte, eu não vi, mas já me falaram. E aquilo deu um pane na cabeça dele. Então, tem alguma mentira. Então, aí depois ele explica. Não, na verdade, já me contaram. Eu já sabia. Aí você consegue... Então, uma das coisas que a gente tem que ver, principalmente que a gente percebe, principalmente hoje em dia na internet tudo, antes de julgar alguém, ver o outro lado da versão, né? E uma coisa que a gente aprendeu, eu aprendi pelo menos, que a verdade tem 3 lados. O seu, o meu e a verdade absoluta. Porque você puxa pro seu lado, eu puxo pro meu lado e tem a verdade absoluta. Cada um, você foi criado de um jeito, eu fui criado de outro jeito, então a versão, você tem uma religião, eu tenho outra. Então, eu tenho que abster de qualquer coisa e tentar analisar. Então a função minha é a seguinte, qual que é o percentual da máquina? Eu acho que a máquina é 100%. Quem é falho sou eu. Entendi. Se eu não fizer uma boa pergunta e eu não tiver uma boa análise, vai sair algum resultado. Ou de repente ele está sob efeito de droga, bebida, eu já não estou falando com ele, eu já não... Você bebeu? Bebi e usei droga. Você sabe que... Você viu que ele não nem pestanejou, velho. Você sabe que esse lance, por exemplo, quando fala da traição... tem muitos homens que ele acredita que se ele estiver pagando pelo sexo, ele não está traindo a esposa. E tem muito. Isso é cultural. Então, tipo assim, eu nunca traí minha esposa. Por quê? Porque se não envolver sentimentos na cabeça daquela pessoa, então você vai perguntar, você nunca traí, imagina. Tem gente que pensa que tá trabalhando no podcast e dar em cima de uma convidada não é traição, porque faz parte do trabalho.
Você acredita? Ele acha que é artista. Já fizeram isso? Já? Já. Aqui? Já fizeram isso aqui nessa sala? Já. Essa pessoa está presente nesse momento? Diria que sim. Eu só quero deixar claro, todo mundo vai passar pela máquina, né? É. Todo mundo vai poder perguntar, né? Ele tá Não é só eu, né? Não vai ser sou só eu. Porque eu quero fazer algumas perguntas aqui pra você. Outra coisa, quando a gente vê em filme, o pessoal, parece para calibrar a máquina, pergunta coisas que é fácil saber se é verdade ou não, né? O que acontece? Vamos colocar o seguinte: ele já tá no meio, já conhece, mas porque ele começou agora, ele tá nervoso. Porque chegou aqui, tá a primeira vez no vídeo, uma coisa que é trabalho. Então eu preciso perguntar algumas coisas que sejam verdade absoluta. Isso aqui, o que seria isso aqui? Aí, você acha que isso aqui, como que chama isso aqui pra você? Bala de goma. Bala de goma. Então eu também acho que é bala de goma. Então, beleza, isso aqui é bala de goma. Isso aqui é um Macaco. macaco, eu também acho que é um macaco. Então, eu vou começar a perguntar pra ele. Isso aqui seria o quê? Bala de goma. Ele vai me responder e eu vou calibrar. Isso aqui é um macaco. Eu vou responder, eu vou calibrar. Como verdade. Então, o que acontece? Como eu tô sabendo agora a atenção dele, isso aqui, só pra fazer um teste, pega um microfone aqui. Isso aqui é o quê? Ele coloca no... Não, só pode falar no vídeo. Bala de goma. Vai mais devagar, Bala de goma. certo? Esse aqui, Macaco. beleza. Ele é uma pessoa, ele tá nervoso, porque ele já tá fora do padrão normal. O ser humano, ele frequenta de 10... Tenso, cara. Tô um pouco De tenso. Só um minutinho. Por favor, Paquito, vem aqui fazer um pouquinho de massagem aqui no ombro dele. Eu passo. Eu vou ficar mais. Eu vou ficar mais. Eu insisto, por favor, mano. Por favor. Eu quero ver o mandíbula constrangido, só isso. Vamos lá. Já estou constrangido. Pode. Quer dizer, o ser humano, de 8 a 10 Hz, ele tá dentro de um padrão normal de verdade. Toda vez que oscila acima disso, Tá ótimo, obrigado. ele pode ter algum problema. O mandíbula já tá dando quase perto do 11. Tá. Caramba. Então ele já tá muito nervoso. Então qualquer coisa que ele falar... Tá mais calmo? Obrigado. Valeu, Paquito. Você gostou da relaxa? Não. Mentiu. Então, eu olhei aqui, ele... Você se sentiu mais relaxado quando ele tava atrás de você? Nem um pouco. mentiu. Deu de novo, é sério. É sério? Alguma coisa você sentiu. Eu senti desconforto. Então tá certo. Tá certo, tá bom. Mas você vê como alguma coisa Agora, você sentiu. descobrir o que é esse desconforto aí é outra coisa. Pode ser. Você entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Ou ele foi muito prazeroso, Ou foi desconfortável. muito... Agora, normal não foi. Não foi uma coisa que... Ele não... Entendeu? Entendi. Ele vai chegar em casa, vai sonhar, tem alguma coisa. Vai pensar sobre. Isso. Entendi. Esse é um assunto que pode... Então tem esse lance de ter Mas tem o lugar que ele vai pensar, tipo no banheiro, na cama? Não sei, aí é uma coisa no quarto? Você vai refletir onde essa memória que você teve? O dia, você passa onde? Quando você vai, antes de dormir, você pensa sobre o dia na cama mesmo? Quando tá cagando? Deitado, né? Deitado. Felizmente. Tá bom. Só isso que a gente queria saber. Não, tá ótimo. Obrigado. Só calibrando aqui. Só calibrando. Então, o que acontece? De posse dessas informações, você consegue extraindo muita coisa. Então, Deixa eu te perguntar uma coisa, ô Jorge. Eu conversei com o João Navarro. O João Navarro é um dos grandes mestres aí da linguagem corporal e ele trabalhou 25 anos no FBI. Tá. E ele disse, eu até falei assim, poxa, mas lá no FBI não trabalhava com polígrafo e tal? Ele falou que sim, trabalhava, né? Tem muitos departamentos, né? Porque vai de estado para estado, né? Tem lugares que aceitam, lugares que não aceitam e tudo mais. E ele disse, e é isso que eu quero te perguntar, Jorge. Apesar que para você deve ser difícil, porque eu falei, é difícil as pessoas não te conhecerem, não ligarem, né, o seu rosto com o polígrafo e tudo mais. Mas ele dizia que o técnico do polígrafo era o cara que ele era o mais bonachão. Era aquele, sabe, o que tem a cara mais bacana. Ele chegava meio que amigável, esbaforido, tipo, trazendo café. Trouxe um café aqui pra você. Sim, ele não pode ser... o bobão, sabe? Tipo assim, meio que, sabe, bonachão, tal. E ele ia conversando com a pessoa justamente pra criar rapport, empatia e calibrar. Então o cara nem percebia que ele estava sendo calibrado, porque ele ficava falando assim, poxa, você viu? Nossa, o ar-condicionado, você quer que ligue o ar-condicionado? Eu quero e tal. Né? Pô, mas você tá onde? Porque você consegue nessa conversa, né? Que é totalmente fora, você tem que fugir fora, né? Pra você mesmo sentir a que nível que ele tá. Se por acaso ele bebeu,
se ele tomou algum medicamento, você vai tentando arrancar alguma coisa. O que é a verdade dele para determinados assuntos. Então você sabe mais ou menos o grau de perguntas que você vai fazer. Normalmente no polígrafo, como que funciona? Você acaba fazendo 3 testes em um. Eu tenho algumas perguntas que são chaves, né? Que é o foco do que eu quero saber. E eu mudo ela